Olá, amigos. É, Vamos passar mais esse vídeo aqui para que vocês possam compreender melhor os cálculos aí de dimensionamento de correias. Bom, nós passamos em sala de aula esse exercício aqui, né? Então, uma empresa fabricante de componentes eletrônicos ampliou uma linha de produção, porém seus equipamentos, que são os compressores, eram, eram suficientes para alimentar no máximo a rede de ar existente. Então, os compressores já trabalhavam no limite, né? Então, verificando a necessidade de um novo compressor, você foi chamado para resolver esse problema. Você era um engenheiro da empresa, então eles recorreram a você, né? Então, você foi ao almoxarifado e encontrou um compressor com as seguintes características: compressor de ar, né, modelo que a gente vai apresentar aqui abaixo, do tipo de pistão, cuja sua rotação do compressor é de 810 RPM. Ele é acionado por um motor elétrico de corrente alternada de indução assíncrono, trifásico com potência de 1 cavalo, onde a rotação do motor é de 1730 RPM. O equipamento deverá trabalhar por volta aí de 8 horas por dia, sendo a distância entre eixos de 600 milímetros. Então, como tudo na vida não são flores, o compressor não apresentava nem as polias e muito menos as correias. Bom, nosso modelo de estudo aí é esse tipo de compressor, né? Esse daí é um modelo bem comercial. Então ele tem 3 pistões, acionado por correia, né? Sua transmissão por correia. E a gente vai dimensionar um modelo desse um compressor, umas correias para um compressor desse tipo de aplicação. Bom, vamos lá. Então você terá que dimensionar as correias para a utilização do compressor, né? E também irá determinar o tipo de correia, né, que já foi falado, diâmetro das polias, quantidade das correias utilizadas no sistema, então a força motriz, a força resistiva e a força resultante. Nosso primeiro passo, né, é calcular a potência projetada. Então nossa potência projetada é a potência do motor vezes o fator de serviço. Então nossa potência do motor, nós temos ele, então normalmente ele vem na plaquinha do motor, né? Nosso fator de serviço ele está em função do tipo de trabalho, né? Quantidade de horas trabalhadas. Então, nós vamos aqui na tabela de fator de serviço, né? Onde nós iremos verificar o tipo de aplicação que vai ter esse fator de serviço para esse exemplo. Bom, nós temos aqui, né, 2 colunas. Então, nós temos a coluna da esquerda e direita. Nós vamos trabalhar com a coluna da direita. A coluna da direita é mais voltado para equipamentos assim de alto torque, né? Então, assim, para equipamentos mais redes industriais, tá? Então a gente vai trabalhar com essa coluna aqui. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos aqui vários itens, né? Várias aplicações, então bombas centrífugas, compressores, deslocamento positivos, etc. Então nós pegaríamos aqui o nosso compressor de pistão e verificaríamos aqui nosso fator de serviço, né? No nosso caso aqui, nós vemos aqui compressor de pistão. Seguindo essa linha, nós temos aqui o fator de serviço, porque nós temos aqui uma carga de trabalho, né, de 8 a 10 horas diárias. Então, nós pegaremos esse valor e substituiremos na nossa fórmula. Então, potência projetada é igual a 1, que é a potência do motor, vezes o nosso fator de serviço. Então, nossa potência projetada é igual a 1,5 cavalo. Beleza? Bom, depois nós temos aqui para achar o perfil da correia. Então, utiliza-se o valor da potência projetada mais a rotação do motor. Então, para o nosso caso de estudo, né? Então nós estamos trabalhando aí com uma correia High Power 2, né? Então aqui ele já está o perfil selecionado, mas vamos lá. Para a gente abrir aqui, nós abrimos a nossa tabela. Então ele vai ser em função da potência projetada,
que foi calculada logo antes, né? E a rotação do nosso motor. Então, nós temos uma potência aqui de 1,5 kg. Então, mais ou menos aqui, nós fazemos uma linha na vertical até chegar na nossa rotação do motor. Então, qual que é o perfil? Nós vamos trabalhar aí com o perfil A, certo? Nessa tabela não tem nenhum segredo, então pegamos a potência projetada e faremos uma correlação em relação à rotação do motor. A rotação do motor, beleza? Feito isso, nós achamos o nosso perfil A. E aí, o terceiro passo é achar o diâmetro padronizado da polia motora, né? Então, nós vamos usar a potência do motor mais a nossa rotação. Então, nós vamos aqui para achar o diâmetro da polia motora, né? Então, a gente vem aqui, ó, e acha ela nesse caso aqui. Então, nós vemos aqui, qual que é a nossa potência do motor? 1 cavalo. Aí, nós vemos na horizontal. E qual a nossa rotação do motor? Ah, 1730. Então ele está nessa faixa aqui. Então, qual que é nosso diâmetro em polegada? 2,2, 2 polegadas, 2,2, certo? Então, como nós achamos, então, nosso diâmetro de polegada, né? Convertendo para milímetro, nós pegamos o diâmetro em polegada e multiplicamos pelo valor que nós achamos na tabela. Deu aproximadamente 56 milímetros. Contudo, todo o nosso diâmetro de correia, de polia motora, ela deve ser comercial, ela tem que ser padronizada. Então, nós vamos na nossa tabela aqui de polia comercial, né? Nós abrimos aqui e aí nós verificamos nesse espaço aqui quais são os diâmetros disponíveis para a gente no perfil para correr aí High Power, né? Perfil A. Então, nós não temos o valor de 56 milímetros. Então, qual que é o menor valor? Nós temos de 65 milímetros, certo? Então, o nosso diâmetro escolhido, padronizado, vai ser 65 milímetros, ok? Bom, no nosso outro passo, nós temos que achar o diâmetro da polia movida, que é a nossa polia maior nesse caso. Então, para achar o diâmetro da polia movida, devemos fazer uma relação entre as rotações para acharmos a relação entre elas. Assim como engrenagem, também nós podemos utilizar aqui a nossa relação entre elas. Então, é a rotação do motor dividido pela rotação do motor, do compressor. Então, são 1730 dividido por 810. Nossa relação é de 2,136. Tá? E aí, fazendo isso, nós pegamos o nosso diâmetro comercial da nossa polia motora e multiplicamos pela nossa relação. Então, ele já deu um valor de 138 milímetros,34 décimos, né? Centésimos no caso. E aí, a nossa polia movida, ela não precisa ser arredondada. Então, se você achar esse valor, você pode, fica a seu critério, você, você acabar pedindo para um torneiro usinar essa polia no diâmetro que você achar no cálculo. Se caso você não quiser fazer isso, você vê o mais próximo comercial, né, que no nosso caso aqui seriam 140 milímetros, ou até mesmo para usinar, nós pediríamos para o torneiro fazer eh, a nossa usinagem aqui de 140 milímetros, certo? Então nós achamos a nossa polia motora e nossa polia movida. Agora, o quarto passo é calcular o comprimento da correia. Então é sabido que as distâncias entre os eixos é de 600 milímetros. Então nós usamos nosso comprimento, né, que é o LC, é igual a 2 vezes o C, que é o comprimento, mais 1,57 vezes o diâmetro maior, que é o diâmetro da polia movida, mais o diâmetro da polia motora, mais, abre aspas, diâmetro maior menos diâmetro menor, ao quadrado, dividido por 4 vezes o comprimento, ao quadrado. Então, substituindo os valores que nós já temos, ele deu um comprimento da correia de
1524. Feito isso, nós vamos na nossa tabela de comprimento de correia, e aí ela vai apresentar para a gente, né? Nós temos aqui o perfil A, B, C, D, E. Então, eu vou pegar o perfil que eu já tinha achado, no meu caso o perfil A, e aí eu venho naquele cálculo que eu achei da minha correia. Então, foi 1524. Baixando essa coluna aqui de comprimento, qual foi o mais próximo? A foi o perfil A de 1555. Então, nós, perfil A 60, certo? Então, eu vim aqui e complemento. Correia A 60, certo? Bom, agora nós temos que ajustar a distância entre eixos, entre centros, né? Então, nós temos o comprimento ajustável, né, que é o LC, menos 1,57 vezes o diâmetro da polia movida, menos o diâmetro da polia motora. Então, substituindo nossos valores, nós temos aqui o valor de 1.233 milímetros, né? Então, agora nós calculamos o nosso fator de correção, né, que é o H. Então, o diâmetro maior menos o menor, dividido pelo comprimento ajustado da correia. Então, substituindo o valor, ele deu um valor de 0,06. Feito isso, nós vamos na nossa tabela de fator de comprimento e verificaremos, de acordo com a fórmula, quanto que deu o nosso valor. 0,06. Eu venho aqui. Quanto que é o meu fator H? 0,3. Perfeito. Então, o meu H é 0,03. Ok? Bom, feito isso, agora a gente tem que vai acertar a distância entre os centros ajustados, né? Então, é o nosso comprimento ajustado, mais o nosso fator de ajuste, né? Vezes o diâmetro maior, menos o diâmetro menor, dividido por 2. Nosso valor deu 615 milímetros, né? Então, feito isso, nós já temos então o nosso comprimento ajustado, certo? Olhando aqui novamente, vocês podem perceber que a correia ela não é encontrada, né, no mercado do jeito que a gente precisa. Então, a gente tem que fazer as nossas correções para que chegue o mais próximo possível da nossa necessidade. Bom, o nosso próximo passo, então, nós temos aqui a capacidade de transmissão de correia, de potência por correia. Então, aqui nós sabemos qual é o limite de potência para cada correia. Então, nós temos aqui que nossa capacidade de transmissão por correia, né? Ele é nossa potência básica, mais a potência adicional, vezes o fator de correção de comprimento, vezes o fator de arco de contato. Então, nós vamos começar a calcular. Bom, nesse caso, para a gente calcular o PB, nós vamos precisar do diâmetro da polia menor, que é o nosso diâmetro padronizado, e a rotação do motor. Voltando àquela tabela do 4, né, nós vemos a potência nossa. Então, qual que é o diâmetro da nossa polia? 65 milímetros. Qual que é a rotação do nosso motor? É de 1730. Então, nós vemos aqui o mais próximo. Então, ele vai dar o valor de 0,73. Feito isso, nós vamos calcular o nosso PA. Nosso PA, nós precisaremos da nossa relação e nossa rotação do motor, né? Utilizando a mesma tabela, nós usaremos agora o nosso lado direito da nossa tabela, certo? Então, notem que nessa parte de cima, nós temos aqui nossas relações. Então, como a nossa relação é 2,186, tal, então ele vai passar da nossa tabela. Então, a partir desse ponto para frente, então, todos os valores que nós pegarmos, nós precisaremos pegar esses valores da última coluna. Então, eu venho pela rotação do meu motor, então ele vai dar uma rotação aqui de 0,33 cavalos. Ótimo? Bom, seguindo.
Agora, para a gente achar o nosso FCC. Para determinar o FCC, é necessário que seja utilizado para o nosso perfil da nossa correia. Então, nós vamos aqui na nossa tabela de fator de correção de comprimento, né? E nós olhamos aqui o perfil da nossa correia. Quando nós pegamos aqui, descemos o nosso perfil A60, qual que é o nosso FCC? 0,97. Então, é só substituir ele aqui. FCC é igual a 0,97. Bom, agora nós temos aqui que achar o nosso arco de contato, né? Então, para a gente fazer isso daí, nós temos que usar o diâmetro maior menos o menor dividido pelo comprimento ajustado. Se eu pegar o comprimento inicial, ele vai dar erro. Feito essa conta, ele vai dar um valor de 0,12 aproximadamente. Feito isso, nós vamos agora na nossa tabela 8 e nós vamos ver que na tabela não vai ser apresentado o valor de 0,12. Quando acontece isso daí, nós vamos ter que trabalhar com o nosso valor interpolado. Quando é feito isso daí? Então, olha só, voltando aqui na tabela, nós temos nossos limites de 0,10 e 0,12. Ao mesmo tempo, nós temos 0,99, 0,97 e 174 e 169. Então, nosso valor ele vai estar entre eles, certo? Então, fazendo a nossa interpolação, nós vamos pegar o 0,12, que é o nosso valor máximo, nosso 0,10 menos 0,12, que foi achado na tabela, dividido por 0,10 menos 0,20. Notem que 0,2 é o nosso valor inferior menos o valor que foi achado, dividido pelo nosso limite, valor menor, né, menos o valor maior. Igual, nós fazemos a mesma coisa, porém, o x é o valor que eu quero achar. Então, 0,99 menos x dividido por 0,99 menos 0,97. Lembrando que, se vocês forem ver, nós temos aqui 0,99 e 0,97, certo? Quando você faz esse intervalo, então, 0,10 menos 0,12 dividido por 0,10 menos 0,20 igual 0,99 menos x dividido por 0,99 menos 0,97. Então, nós multiplicamos em cruz, né, fazendo todos esses valores, né, resolvendo essa equação, ele vai dar um fator de arco de contato de 0,986. Feito isso, nós temos nosso FAC de 0,986. Ok? Agora, nós temos que fazer isso para calcular interpolar o nosso grau, né, do arco de contato. Notem que na nossa polia, se nós olharmos aqui, nesse fator aqui, ele teria um ângulo de 180 graus. Como a polia é menor, né, então nós temos aí um fator de arco de contato menor do que 180. Então nós fazemos a mesma coisa. Nós pegamos do lado esquerdo, né? Então 0,10 menos 0,12, que é o valor achado, dividido por 0,10 menos 0,20, igual. Nesse caso agora, nós trabalharemos com ele com o nosso limite, só que na coluna central. Como vocês podem ver, nós temos 0,74 e 0,69. Feito isso, nós apenas substituiremos. Agora, ao invés de usar o valor x, nós colocamos y. Se você usar x ponto ou x linha, para você é mais para identificação, para não misturar os valores, tá? Então, fazendo todo esse cálculo, nosso valor deu 173 graus. Então, nosso FAC, ele é o 173 graus. Voltando na nossa equação, agora que achamos todos os valores, né? Aí pegamos
nossa capacidade de potência a capacidade de transmissão de correia de potência por correia, né? Substituiremos, então ele deu aproximadamente 1 cavalo. Então, 1 cavalo é o quanto a cada correia suporta durante o processo, certo? Bom, próximo passo, dimensionar a quantidade de correias necessárias. Então, nós temos aqui N elevado a P dividido por CO, que é igual à potência aproveitável menos a nossa potência de correias, né? Que é a nossa potência aqui por correia. Feito isso, nós apenas substituiremos, né? E deu 1,5. 1,5 de correias nós não temos, então arredondaremos para 2 correias. Então, nossa quantidade de correias são 2 correias, ok? Bom, então nós temos aqui a nossa velocidade periférica. Então, a velocidade periférica ela é ômega-r1, que é igual a ômega-r2. Lembrando que para que o sistema trabalhe de forma efetiva, né, sem problema de deslocamento ou perda de eficácia, então ele tem que trabalhar a mesma velocidade que tem na correia, na polia 1, né, que é a motora, vai ter que ter na correia movida, na polia movida. Então, nós substituindo, né, para cada um, então nós temos π vezes R1 vezes N1, que é o do motor, dividido por 30. Para a gente achar a velocidade periférica número 2, ao invés de ser a rotação do motor, vai ser a rotação do nosso compressor. Lembrando que as velocidades periféricas máximas, segundo a norma, para a correia de perfil high power, né, ela não passa de 30 metros por segundo. E as correias Super HC, elas não passam de 33 metros por segundo. Bom, próximo passo, determinar os esforços na transmissão. Quando feito isso, nós temos aqui os dados, né? Então, nesse caso, nós temos que ter a potência do nosso motor, ele tem que ser convertido em ele tem que ser convertido em, em watts, né? Então, nós temos aqui potência do motor, 30 vezes a potência do motor dividido por π vezes N. Então, substituindo esses valores, nós temos aí um momento, né, um torque do nosso motor de 4,06 Nm. Agora, o nosso próximo passo é determinar a força tangencial. Então, nossa força tangencial é 2 vezes o nosso torque dividido pelo diâmetro da polia motora. Lembrando que, nesse caso, nós temos que converter ela para metro, pois a nossa unidade em cima é Newton por metro. Então, dividindo 2 vezes 4,06 dividido por 0,075 dá uma força tangencial de 125 newtons. Próximo passo, nós temos aqui essa equação que é F1 sobre F2 igual exponencial sobre o atrito vezes o raio, radiando, né? Alfa radiando aqui, né? Que é nosso arco de contato. Então, nosso arco de contato aqui, né? O alfa rad, ele é π dividido por 180 vezes o alfa. Lembrando que o alfa foi aquele ângulo que nós calculamos. Então, nós fazemos π dividido por 180 vezes 173. Ele deu um valor de 3,02. O nosso μ, ele é 0,25. Contudo, nós temos uma tabela, cujo a tabela ela depende muito do tipo de material, né? Mas em média nós acabamos adotando como padrão aí 0,25, né? Para facilitar os cálculos. Porém nós temos a nossa tabela aí que ela também pode ser utilizada. Então, substituindo, né, F1 sobre F2 é igual
exponencial elevado a 0,25 vezes 3,02. Então, nós temos f1 sobre f2 é igual a 2,13. Caso vocês não tenham o valor, ou uma calculadora que não calcule o valor do exponencial, o valor dele é 2,718, ok? Vamos lá. Agora, nós temos aqui duas equações. Então, f1 sobre f2 é igual a exponencial elevado ao fator de atrito vezes o ângulo, o ângulo de abraçamento, né? E nós temos a equação 2, que é F1 menos F2 é igual à força tangencial. Lembrando que em aula, essa equação ela estava com o sinal positivo, porém a conta ela foi feita com os valores normais, certos, tá? Então, substituindo na equação, nós temos aqui que o valor, como achado no slide anterior, ele vale 2,3 vezes F2. Então, substituindo o valor de F1, nós temos F1, né, que é o caso 2,13 vezes F2, menos F2, igual a 125. Colocando o F2 em evidência, nós fazemos aqui a relação deles, né, o cálculo, e nós temos aí F2 é igual a 1,13, ok? Igual a 125. 125, F2 é igual a 125 dividido por 1,13, F2 é igual a 110 newtons. Tendo esse valor, agora é só substituir o valor de F1 é igual a 2,13 vezes F2, vai dar o nosso F1 aí, o valor de 135 newtons. Agora, nós temos aqui como calcular a força resultante. Então, nossa força resultante é a raiz quadrada da força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o módulo de cosseno alfa. Substituindo tudo isso, vai dar aproximadamente 338 newtons. Lembrando que quando você fizer o cálculo de cosseno alfa, ele vai dar um número negativo, por isso que ele está em módulo. Então, lembrando que para facilitar, né, como ele está em módulo, se ele deu negativo, você já adota ele como um valor positivo para facilitar aí os seus cálculos, ok? Bom, nós temos aqui essa tabelinha, se vocês quiserem utilizar ela como, como um norte, né, para vocês irem completando, para falar, poxa, será que eu esqueci alguma conta, né, algum cálculo, né, vocês podem utilizar ela, beleza? Bom, gente, isso daí agora, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima. Grande abraço.